irmãos, como é bom falar de Jesus, não é? Alguém que se alegra em falar o nome de Jesus? Eu não sei vocês, mas se todo domingo a mensagem fosse a da cruz, eu dizia, eu quero ouvir esta mensagem. Eu não me canso de ouvir a mensagem da cruz. João capítulo 3, versículo 16, é o texto mais conhecido da Bíblia. João capítulo 3, versículo 16. Nesses países comunistas, onde a Bíblia é proibida, países onde é possível ser morto em praça pública por anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, se por acaso a Bíblia toda desaparecesse e conseguisse arrancar só um pedaço da Bíblia, só um versículo da Bíblia, e disse assim, Tiago, qual o versículo que precisava para pregar o Evangelho para o resto da vida? Eu diria tranquilamente, o Evangelho precisaria para anunciar completamente um único versículo, João capítulo 3, versículo 16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém ou não amém? Repete comigo assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele creia não pereça, não morra, não apodreça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Amém ou não amém? Irmãos, esse texto é chamado texto áureo da Bíblia. É o resumo de todo o Evangelho, porque o resumo do Evangelho não se resume em inferno, se resume em amor. Porque Deus amou, Ele veio. Deus mandou o seu Filho Jesus a morrer por nós, sendo ainda nós pecadores. O Evangelho de João, no capítulo 3, revela que um dia um homem chamado Nicodemos, depois você lê em casa com calma todo o capítulo 3, é importante para que você tenha todo um contexto, embora eu vá trazer nesse momento de forma sintética, para que você acompanhe o que eu quero chegar, onde eu quero. Ele estava em Jerusalém, passando e curando, em Israel, passando e curando, levantando defunto, levantando aleijado, curando cego, curando surdo. Uma vez ele chegou diante de um surdo, um homem que nunca ouviu, e disse, Efatá, ou seja, ouvidos, abra-te. E imediatamente o homem começou a ouvir a voz de Jesus de Nazaré e foi curado. Outra vez o homem era cego e gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, em nome do Senhor, cura-me, faz alguma coisa. Jesus disse, traz ele aqui. Ele veio e os homens trouxeram ele, e quando ele chegou, Jesus disse, o que queres que eu te faça? Ele disse, eu quero ver. A Bíblia diz que ele disse, então veja, e ele abriu os olhos e viu a maravilhosa face de Jesus, a face adorada do Senhor Jesus, aquela pura, limpa, mansa do príncipe da paz. Outra vez Jesus andando, ele viu um homem que fazia 38 anos que não andava, que era aleijado, talvez aleijado desde sempre, e ele ficava junto ao tanque de Betesda, porque tinha uma crença na cultura de que de ano em ano um anjo vinha, pulava dentro daquele chafariz, dentro daquele tanque, onde era rodeado de aleijado, cego, manco, com todo tipo de enfermidade, e eles ficavam dias e dias e anos esperando um dia do ano que um anjo do céu descia, pulava na água, balançava a água, e quem pulasse na água primeiro era curado. E aquele homem já fazia 38 anos que esperava para pular dentro, e ele ficava deitado numa maca, e Jesus chega do nada para ele e disse, moço, queres ser curado? E ele disse, Senhor, faz 38 anos que eu estou aqui, na hora que o anjo vem, balança a água, ninguém me ajuda para eu pular na água, alguém vem mais rápido, pula na frente, e eu tenho que esperar para o outro ano. Jesus disse, eu não estou perguntando se alguém vai te ajudar, eu não estou perguntando se tu quer entrar na água, eu não estou perguntando se o anjo veio, eu estou perguntando, tu quer ser salvo, tu quer ser curado?
Ele disse: eu quero. Ele disse: então levanta e anda, toma a tua cama e vai-te embora. E ele foi curado na hora. E depois de tantas curas e milagres que foram acontecendo em volta do nome de Jesus, um grande religioso, respeitado, um homem muito conhecido, um homem de vida íntegra, um mestre da lei, um homem, quando passava, provavelmente as mães olhavam para suas filhas e diziam assim: ore a Deus para que Deus lhe dê um marido como este. Um homem que, quando passava, os pais olhavam para seus filhos e diziam: os meninos, ei, quando você crescer, peça a Deus, trabalhe, busque o Senhor, vai estudar para ser como este. Um homem inspiração para muitos, e seu nome era Nicodemos. Um homem mestre da lei, conhecia a Torá, conhecia o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecia o Talmud, o livro de mais de 600 regras, muito mais do que isso, regras que os judeus seguem, que fazia tudo conforme manda o figurino, que dizia que para lavar, para comer tinha que lavar a mão 7 vezes, tinha que usar aquela roupa, tinha que fazer, era muita regra, e ele seguia tudo conforme mandava o figurino. Quando se dizia para ler a escritura, ele tinha autoridade para abrir o papiro, que na época não era assim, não tinha uma Bíblia, e Bíblia não é um livro, Bíblia são 66 livros reunidos, e a Bíblia naquela época era diferente, era cada livro um rolo, e eles abriam um rolo e não era numerado, não tinha capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, versículo 2, versículo 4, não era fácil de encontrar, muito menos aquela internet do céu, que você coloca João capítulo 3, 16 e pum, vai na hora para lá, não é assim. Naquela época eles tinham que ter um domínio total, para saber qual era o papiro que ia abrir, qual era o rolo que ia desenrolar, e ir lá e fazer a leitura. E não era todo mundo que podia ler não, mas Nicodemos tinha autoridade para isso. Só que ele começou a ouvir o nome de Jesus. De vez em quando alguém dizia: rapaz, eu ouvi falar de que? Um tal de Jesus aí. Foi o que? Esse rapaz curou o cego. Foi não. Mas tem certeza, curou? E foi. Como é que tu sabe? Pegaram a mãe e o pai do rapaz. O rapaz era cego desde nascença. A mãe e o pai confirmou. Ele pediu esmola lá na frente. E era assim: meu Deus. Daqui a pouco chegava outro e dizia: Nicodemo, está sabendo disso que foi, rapaz? Lembra daquele aleijado? Qual aquele de 38 anos que ficava na frente do negócio lá todo dia, durante 38 anos, pedindo para poder alguém ajudar ele? Rapaz, Jesus passou e curou ele. Se foi não, se foi. Meu Deus do céu. Só que já era proibido falar o nome de Jesus entre os judeus. Já era proibido falar de Jesus entre a religião judaica. Na verdade já tinha um decreto, que se alguém falasse o nome de Jesus, falando em decreto, aqui tem um decreto que a gente não pode estar sem máscara na igreja. Pelo amor de Deus, se você tiver com a máscara aí, bota na cara, para a gente não pagar 2.000 de multa por pessoa, se não fechar a igreja. E o decreto era: não pode usar o máscara, não pode ficar sem máscara, quer dizer. O decreto é: não pode falar do nome de Jesus. Diga assim: Jesus. Agora diga assim: Jesus. Agora dê um grito: Jesus. A gente é livre para falar como quiser. Isso é um privilégio. Mas lá, se falasse, era expulso. Só que Nicodemos conhecia as escrituras, enquanto muitos religiosos diziam assim: este homem é mais um falso profeta, este homem não é de Deus. Nicodemos olhava para as escrituras e via que tudo fazia entender que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias, que ele era aquele que o povo esperava, que os judeus esperavam. E ele ficava: meu Deus, tem alguma coisa errada. Nicodemos não queria pecar. A religião dizia: não precisa aprender nada novo.
A religião dizia: basta você não roubar, basta você não mentir, basta você não enganar, basta você pagar suas contas, basta você ser uma pessoa direita, basta não trair a sua esposa. A religião dizia: basta entrar num órgão que é lícito e é bom, entra num clube social, entra num Lions Club, entra numa maçonaria, porque quem conhece, alguns não conhecem, entra para fazer um clube social, uma maneira de ter uma irmandade. Eu me lembro que quando eu era jovem eu fui Demolei. Para quem não sabe, pensa que é coisa do demônio. Demolei não, era por causa do nome Jacques Demolei. E eu fui Demolei porque meus amigos queriam fazer parte de um grupo da maçonaria, que meu pai foi maçom. E não estou dizendo aqui que é para ser maçom, pelo amor de Deus, não estou dizendo isso, mas eu fui, meus amigos iam porque diziam que era uma coisa boa, e a gente foi. O que era? Procurando uma maneira de viver em sociedade de modo honrosa, de modo, né? Procurando um jeito e tal. Então, todo mundo procura uma maneira de ficar bem diante da sociedade, talvez bem diante de Deus, e cada um procura o seu jeito de fazer isso. E eu também fiz isso já, procurei, meus amigos fizeram, outras pessoas fazem no mundo, todo mundo procura, tá tudo certo. Eu não estou aqui dizendo que é para fazer ou não é para fazer. O que eu estou dizendo é o seguinte, que Nicodemo já tinha a sua maneira de viver direitinho, e todo mundo acha que dá para viver direitinho, e algumas pessoas de bem mais ainda, porque pessoas de bem dizem assim: eu não mato, eu não roubo, eu respeito meus pais, eu tenho uma namorada só, eu não traio ela. Aí ele acha que é alguma coisa de bom, como pessoas que procuram essas instituições, como eu estou falando. E Nicodemos ficou curioso, porque a maioria das pessoas, quando se vai pregar o evangelho, ele é uma pessoa de bem. Diga assim, de bem. Eu não estou falando do cabra safado, não. Não estou falando da prostituta, não. Falando em prostituta, eu me lembrei de Rebeca, minha sobrinha. Ela mais novinha, a gente conversando sobre a vida de alguns amigos, a gente falando: poxa, não, porque eu vivi assim, vivi assado. Aí a gente pensa: rapaz, fulano só vive raparigando. No interior sabe o que é isso, não sabe quem sabe o que é isso. Fulano só vive raparigando. De repente ela diz: tio, diga-se, eu raparigo também. Eu digo: oxente, que onda é essa, menina? Isso é. Como, minha filha? Esse raparigo, tio. Eu disse: aonde? No colégio. Eu disse: meu Deus. No colégio Batista, sim. Como? Ela disse: eu olho para ele, ele olha para mim e pisco o olho, e eu raparigo assim. Glória a Deus. Eu disse: glória a Deus. Sabe o que é isso? A inocência da criança. Mas também tem a ignorância da criança. Isso é a ignorância da criança. Sim ou não? Quando acha que sabe das coisas. E nós mais velhos, muitas vezes nos comparamos com elas. Achamos que sabemos das coisas. Ah, porque eu sou um cara direito, meu irmão. Eu sou um cara, eu tenho meus amigos, sou brother, sou gente boa. Eu não sei se tem um céu, mas se tiver, pelo menos pela janela eu entro. Pode ser que não seja pela porta, mas pela janela eu entro. Alguém conhece alguém assim? Tão bonzinho. Eu dou esmola, eu ajudo a ceder. Não é assim? Eu até dou uma ofertinha na igreja de crente quando eu vou lá, ou na igreja católica, em qualquer lugar que eu vou. Aí vem Nicodemos, muito melhor do que a gente em moral, em caráter, em conduta. Chega diante de Jesus, ele não aguentou ficar só o povo ouvindo. E a Bíblia diz que ele procurou Jesus, sendo tarde, quase que de madrugada, ele procura Jesus escondido. E olha para ele e disse: mestre, como é esse negócio?
Eu sei que você só pode vir da parte de Deus, porque ninguém faz as obras que tu fazes se não for da vontade de Deus. Porque é necessário. Aí Jesus respondeu: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Aí Nicodemos: nascer de novo, mestre? Sim. O homem carnal é assim, ele só consegue entender aquilo que a mente entende, que o cérebro entende. Nicodemos disse: eu depois de velho vou voltar para dentro da barriga da minha mãe, para o ventre da minha mãe, como? Imagina, uma cabeça assim, feito Luiz, feito Ivamar, não volta para dentro, não volta. É ruim para sair, para entrar é impossível, não é assim? Agora, Nicodemos tinha todo aquele conhecimento e sabedoria, mas nessa hora ficou feito menino, sem entender, e disse: eu vou voltar para dentro da minha mãe, como? Aí Jesus começou a dar a explicação, disse: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário vos é nascer da água e do Espírito. É necessário nascer no Espírito, Nicodemos. Você já nasceu da carne. Quem é que já nasceu da carne? Quem nasceu da carne? Todo mundo, não tem nenhuma alma aqui, a não ser alma cebosa, que deve ter alguma. Sempre tem. Eu era a primeira, até Jesus lavar com seu sangue. Amém ou não amém? Aí, essa expressão nascer de novo ficou encucando na cabeça de Nicodemos. E eu estou contando essa história para você entender um pouco de onde eu quero chegar. Quase que na maioria das pessoas, elas pensam que são filhos de Deus. Quem já ouviu a expressão: eu também sou filho de Deus? Todo mundo. Só que a Bíblia, e agora nós vamos trazer versículos para provar o que eu estou falando, ela diz o oposto disso. Não importa se você tem uma religião, não importa se você é nascido numa boa cidade, num bom bairro, numa família de bem, não importa em que lugar você nasce, não é onde você nasce, é como você nasce. Todos nós nascemos da carne, porque nascemos do fruto da união do homem com a mulher. Só que Jesus disse: esse nascimento aí é um nascimento morto. Você sabia que nós nascemos mortos? Todo ser humano nasce morto. Por isso Jesus disse: é necessário nascer de novo. Nascer agora do Espírito, porque da carne já nascemos. E nós temos a impressão que somos filhos de Deus por causa da conduta. Mas a Bíblia, no capítulo 3, versículo 16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, a Bíblia diz: seja todo homem mentiroso, mas a palavra de Deus, e Deus verdadeiro. Talvez você não soubesse até agora, mas ninguém é filho de Deus. Não. Por quê? Porque a Bíblia diz. Quem disse? O próprio Jesus falou: Nicodemos, Deus amou o mundo tal. Diga assim: tal. Você sabe o que é tal? Quanto é tal? Tal é de maneira tão grande que não dá nem para mensurar. É da metragem tal, é do tamanho tal, é da quantidade tal. É imensurável. Deus amou de tal modo o mundo, ou seja, as pessoas do mundo, que deu o seu único filho. Diga assim: único. Amado, falando de Rebeca, até ela sabe o que é único. Mais uma vez, né, Rebeca? Até ela sabe o que é único. A mais novinha aqui, Marcele, sabe o que é único. Não sabe, Marcele? Único. Não importa a condição intelectual do ser humano. Se perguntar o que é único, ele vai dizer: é um. É aquele que só tem um. E a Bíblia diz bem claro, e nós não queremos ouvir:
Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho. Quem é o único filho de Deus? Diga assim: Jesus de Nazaré. Quem disse? Ele mesmo. Aí faz a gente ir mais adiante nas escrituras, fazendo perguntas. Jesus não dava muita resposta, ele fazia pergunta. Ele fazia assim mais ou menos: que dizem os homens que eu sou? Aí os apóstolos responderam: que tu és um profeta, que tu és Jeremias, que tu és João Batista, que tu és um dos profetas, que tu és... E vós, o que diz? Ele sempre fazia pergunta. Ele chegava e dizia: e vocês? O que acham disso? E fulano? Ele sempre fazia pergunta, ele não dava muita resposta não. Porém, eu e você precisamos perguntar a palavra de Deus, o que nós somos. Porque não dá para ir para a igreja domingo, ir para a igreja quarta, ir para a igreja terça, e ficar assistindo internet, e ficar indo para... Não adianta ir para todo lugar se você não souber quem você é. Porque um dos maiores problemas da humanidade é a crise de identidade. Não é o que você faz, não é o que você tem, é o quem você é. Quando você descobre quem você é, você consegue melhorar o que você faz e, por consequente, melhora o que você tem. Primeira coisa é descobrir quem você é. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 16 também, diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Diga assim: toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado ou será condenado. Você percebe que Jesus, antes de subir aos céus, ele deu esse ensinamento. Ele disse: vai e anuncia esta palavra a todas as criaturas. A todas as criaturas, anuncia essa palavra, este evangelho de salvação. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. E a pergunta que não quer calar: no céu entra barata, sim ou não? Responde bem alto, porque na gravação não sai seu baixinho. No céu entra escorpião e serpente venenosa. Porque se lá tivesse barata, serpente, escorpião, era um inferno para um monte de mulher, ou não era? Quem quer ir para um céu desse? Andar nas ruas de ouro, correndo de barata, de serpente, de escorpião? Não, ia ser uma sacanagem, não era não? Decepção ia ser para muitas mulheres e para alguns homens duvidosos também. Aí, simplesmente, você pode perguntar: sim, pastor, mas por que lá não tem barata? Lá, por que lá não tem escorpião, não tem cobra? A pergunta é: quem fez a barata? A resposta é clara: é Deus. Quem fez o escorpião? Deus. Quem fez o lacral? Deus. Quem fez o tubarão? Deus. Quem fez o leão? Deus. Mas eu pergunto: lá vai ter essas coisas? Não. Por que não vai ter? Porque Deus é o Criador de todas as coisas, e essas coisas são criaturas do único Deus. Quem fez o homem e a mulher? Diga assim: Deus. Todos no planeta Terra, quem criou foi Deus. E por que, Tiago, não entra no céu esse povo? Porque no céu não entra criatura. O céu foi feito para os filhos de Deus, para o Filho de Deus. O céu não foi feito para a criatura. O céu foi feito para aqueles que receberão uma coroa da justiça, uma coroa na cabeça, que receberá um novo nome. Mas agora eu fiquei mais confuso ainda. Eu sou criatura de Deus, tudo bem, não sou filho. Mas no céu só entra filho. E agora como é que resolve essa matemática? O mesmo evangelista João, que escreveu o capítulo 3, versículo 16, ele no capítulo 1, João capítulo 1, no versículo 10, 11, 12, 13, até o versículo 12,
uma revelação maravilhosa. Ele começa a escrever lá em cima, de modo lindo, de modo poético. Ele começa a dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio o céu era a palavra. Aliás, no princípio o verbo era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, e a palavra se fez carne e habitou no meio de nós, no meio de vós. No original, aonde está escrito palavra, é verbo. No princípio era o verbo, que é traduzido por palavra. E no original a palavra é logos. E logos dá uma conotação de algo vivo. Deus sempre usa a palavra para fazer grandes coisas. Ele disse: haja luz, e houve luz. Ele disse: haja separação de água e terra, houve separação de água e terra. Haja animais no mar, e houve. Haja animais na terra, e houve. Pelo poder da sua palavra. A Bíblia diz que a terra está sustentada pelo poder da palavra de Deus. Você sabe o que segura o planeta Terra? Sabe o que segura o sistema solar? Sabe o que segura as galáxias? Sabe o que faz elas não caírem, não despencarem, não bater? A palavra de Deus dizendo: fica aí. O profeta, eu posso dizer assim, ou o patriarca Jó, em um momento de glória, em um momento de exaltação ao nome de Deus, ele disse: o Senhor olhou para os mares e disse: mar até aí e não mais adiante. Se você for em Recife, você vai perceber que a geografia explica que Recife é abaixo do nível do mar. Vai entender? Tem pessoas na beira-mar de Recife que lá em cima olha para o horizonte e vê lá mais alto do que o prédio. Quem já percebeu isso? O nível do mar, se tivesse uma tsunami no Brasil, uma das cidades que primeiro desaparecia chamava-se Recife. Sabe por quê? Porque é abaixo do nível do mar. Por isso que é bom morar em Vitória, meu nome. Você vem de Recife correndo, passa por Bonança, entra em Vitória e termina na glória do Goitá. O crente diz: é na glória do Senhor, meu nome. E os homens e mulheres de Deus sabem da autoridade que há na palavra de Deus. E Jesus não é nada mais, nada menos do que o próprio Deus encarnado. A Bíblia diz que no dia que ele estava preso, sendo levado ia ser preso no Getsemane, ele estava orando. E no meio da oração ele entrou em angústia. E a Bíblia diz que era uma angústia da morte, até a morte. Estou angustiado até a morte. O próprio Jesus falou. Ele disse: ora comigo um pouquinho. Ele pediu ajuda em oração. E os apóstolos dormiram, como alguns estão dormindo agora aqui. E simplesmente, quando ele clamou ao Senhor, ele disse: Senhor, se possível, se for possível, aparta de mim este cálice, passa de mim este cálice. Porque Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Ele é Deus, ele viu o futuro, ele sabia a aflição, ele sabia a cruz, ele sabia a chicotada, ele sabia de tudo, ele via tudo, ele é Deus. A Bíblia diz que ele falou: o Espírito que habita em mim, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós somos crentes e pela fé nós cremos, mas tem hora que a carne treme na base. É assim ou não é? Foi assim com Jesus. Mas quando Judas Iscariotes entregou Jesus para ser morto, os soldados vieram bufando, a adrenalina, armada até os dentes. Jesus nunca tinha dado uma tapa em ninguém. Jesus não tinha dado um grito. Jesus estava no meio deles o tempo todo e ninguém prendeu ele. E eles vieram bufando. E eles combinaram com Judas: Judas, a gente paga 30 moedas
Mas como vamos saber que ele é Jesus, que esse é o Jesus? Porque é Jesus, e aqui fica o entendimento, porque você vai saber, porque não, Grace, o pastor se veste como vocês. Tem até uma rasgadinha na perna. Porque a diferença entre eu e você é só o chamado. Mas é tudo comedor de farinha, pecador. A diferença também não é só o chamado, é o ouvido. Ele disse: a quem enviarei? Eu disse: eis-me aqui. E você tem dito: eis-me aqui também? Jesus era igualzinho a gente, Jesus era igual aos apóstolos, ninguém sabia quem era ele. Por quê? Porque ele se vestia como eles, ele falava como eles, ele era normal. Ele não se colocava numa posição elevada, mais alta. Vossa Senhoria, excelentíssimo, salve, salve, pastor. Um dia eu fui falar com um amigo, assim, né? Você sabe que a gente só descobre que não é amigo de última hora, não é assim? Alguém já descobriu de última hora que alguém não era amigo? Ele cometeu uma besteira lá e eu, vendo o povo tudo falando mal dele, e ele um obreiro, um diácono da igreja do Senhor. Só que ele não sabe o que significa diácono. Diácono significa servo, escravo, tá? Aí ele estava muito exaltado, ele era um diácono. Aí o povo falando mal dele, eu fui dar um conselho a ele. Ele disse: varão, deixa de besteira, ó. Quando errar, diz errei. Não fica tentando remendar não, porque fica feio, tá? Os irmãos, os teus amigos, tudo falam mal de tu. Em vez de tu dizer, fala assim. Aí ele disse: ei, me respeite, eu sou um diácono. Rapaz, aquilo foi impactante para mim. Meus olhos encheram d'água, na hora. Pensei dentro de mim, mais um amigo que eu pensei que era e não é. Eu disse: desculpa, eu pensei que eu estava falando com meu amigo. Respeite que eu sou um diácono. Tem aquele versículo, né? De Zé, capítulo 2, versículo 3. Zé, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: resisti aos diáconos e eles fugirão de vós. Já viu? Tem não, Luiz, não procura não, que não tem não. Luiz estava procurando. É Zé. Zé, capítulo 2, versículo 3. E Jesus, que era Jesus, meu Deus, era Deus. E a Bíblia diz: ele mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes se despiu de toda a sua glória e desceu como filho, como servo, como aquele que veio morrer por nós. Vê que humildade, irmão. Você pode dar um aplauso ao nome de Jesus. Que humildade, o nome de Jesus. Ele podia se exaltar, mas resolveu se humilhar por amor de nós. A Bíblia diz que os homens disseram: vai lá, quem é Jesus? Aí não confiaram, parece que não confiaram muito em Judas, não sei porquê. Quem confia em Judas, né? Aí antes de Judas chegar lá para dar um beijo em Jesus, para mostrar quem era Jesus, e Judas combinou: eu vou dizer quem é ele com um beijo. De longe gritaram: quem é Jesus? Aí Jesus, o manso, o humilde, ele disse: sou eu. Quando ele disse sou eu, todos os soldados romanos, todos que estavam ali, caíram por terra no chão, como que mortos. Só no poder da palavra do eu sou, no Getsêmani, ele disse sou eu, puf, e caiu. Some, eu só falei que era eu. E alguém acha que Jesus é fraco. Ele nem tocou, ele só disse sou eu. Quando ele levantaram assim: meu Deus, que danado foi isso? Um terremoto uma hora dessa, sem nem avisar. Aí eu imagino, Judas deu uma carreira, foi lá, deu um beijo na cara de Jesus, deu um beijo. E a Bíblia fala nesse beijo, a Bíblia chama de ósculo santo. É comum entre o povo judeu um homem beijar o rosto de outro homem, assim como um argentino dá um beijo no rosto, chamado de ósculo santo. A Bíblia até manda saudar os irmãos com ósculo santo, não em tempo de pandemia, pelo amor de Deus. Aí
Judas beijou Jesus. Quando ele beija, que se afasta, Jesus pega a mão dele assim: sei, Judas, amigo, a que vieste? Com um beijo tu me entregas aos inimigos? Com um beijo. Se fosse hoje, com um beijo tu faz essa cocó comigo, né? Com um beijo tu faz essa fuleiragem. Se fosse hoje, eu imagino Judas, porque numa hora dessa, você imagina o quê? Cabra safado, tem vergonha não? Pois vai morrer agora, morra. Puf, morreu ou não morria? Ele disse: viva, o defunto viveu. Imagina morra ao vivo. Homem, é ou não é? A Bíblia diz que é tão poderoso Jesus, que quando ele morreu, a Bíblia diz que quando o sol se apagou, que ele morreu, que ele disse: está consumado, que a cabeça virou. A Bíblia diz que houve um terremoto e os mortos de Jerusalém começaram a ressuscitar e levantar dos túmulos pelo poder do nome de Jesus. Oh, glória, aleluia. É poder, irmão. Pode faltar fé em mim e você, mas poder nele não falta não, tem de sobra. Oh, glória a Deus. Aí Jesus foi entregue, e depois que ele foi entregue, ele apanhou. E se cumpriu tudo o que estava escrito lá no Velho Testamento. Se cumpriu tão direitinho que na cruz a Bíblia dizia que o Filho de Deus, do Messias, não se quebraria um osso. O salmista falou que ia apanhar, o sangue ia descer, ia dar na canela, mas um osso não ia quebrar. Para tu ter noção, eram 3 cruzes, 2 ladrões e Jesus no meio. Eram muitas horas, às vezes virava o dia para poder morrer, mas por causa da hora, porque para não atrasar, para não chegar na hora que não podia pegar no defunto, os judeus velar o seu corpo, aquela coisa todinha. Aí os soldados romanos foram e quebraram a perna de um bandido, quebraram a perna do outro bandido, e Jesus já tinha morrido primeiro, porque se Jesus tivesse vivo ia quebrar a perna dele também. Jesus é tão poderoso que ele morreu primeiro. Aí você pode dizer: mas pastor, e morrer primeiro é poder? Isso é. No contexto dele é. Porque a Bíblia diz que não teve um defunto que passou por Jesus que ficou morto. Aleluia. Lázaro morreu depois de 4 dias. Ele disse: Lázaro, sai para fora, Lázaro, vivinho da Silva, venha. A Bíblia diz que ele estava andando, vinha um cortejo fúnebre, e a mãe estava levando o seu único filho no caixão, e quando encontrou com Jesus, a Bíblia diz que ele tocou no esquife, e o menino levantou, ele pegou o menino e deu a mãe. Jairo vinha chorando, encontrou com Jesus e disse: Jesus, a minha filha morreu. Quando Jesus chega lá perto, disseram assim: não incomoda mais o mestre não, porque a menina morreu. Ele disse: vai para lá, terra seca, deixa eu entrar. Só entra o pai e a mãe do menino, Pedro, Tiago e João, entra comigo. Quando ele entrou, a menina estava morta. Ele disse: ele disse: talita cumi, quer dizer, menina, te digo, levanta. E a menina levantou. Não teve um defunto que passou por Jesus e ficou morto. Jesus teve que morrer primeiro, porque se os 2 ladrões morressem primeiro que ele dizia: ei, levanta, acorda, porque ninguém morre na minha presença. Na minha presença é vida. Oh, glória a Deus. É vida. O nome de Jesus é vida. Vida. Oh, glória a Deus. Morreu. Ele morreu. Ele morreu para que nós tenhamos vida. Ele morreu para dominar a morte. Mas ele morreu porque a Bíblia diz que ele morreu, foi nas profundezas, e lá ele pegou a chave da morte, a chave do inferno. Ele disse: foi-me dado todo o poder agora, todo o poder. O apóstolo Paulo, mais de 60 anos depois, cheio do Espírito Santo, dá um grito para o inferno e disse: morte,
Onde está o teu aguilhão? Cadê o teu poder? Tu é boa para cima de mim, tu é boa para os crentes, mas cadê tu ganhar para meu Jesus de Nazaré? Ganha para ele. Onde está a morte? O teu aguilhão, o teu poder. É com esse Jesus que Nicodemos se encontrou. Um Jesus que quando fala, e ele está aqui nessa noite, até quem não crê começa a crer. E é uma luta interna, porque de repente o cara está viajando na conversa, na história, está vendo Jesus andando por Jerusalém, o defunto levantando, o defunto morrendo, e daqui a pouco ele pensa: eita, eu não creio não, não sou crente não. Eu não posso acreditar nisso não, senão vão dizer que eu sou crente. Já viu essa luta interna? É o Espírito Santo trabalhando, mandando a mensagem. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. E o Espírito do homem lutando contra o Espírito dele. E é uma luta do Espírito do homem e o inimigo das nossas almas, dizendo assim: rapaz, deixa de besteira, isso é coisa de crente, isso é uma lavagem cerebral. Não é uma lavagem cerebral, é uma lavagem do corpo todo, é com o sangue de Jesus. Necessário nascer de novo. Mas como é que eu faço para entrar no céu? Tem que ser filho. Mas o Senhor não disse que o Senhor é o único filho de Deus? Só que no capítulo 1 de João, versículo 10, 11 e 12, diz assim: ele veio para os que eram seus. Jesus não veio para o brasileiro, muito menos para o vitoriense. Ele veio para os judeus, sim ou não? Lá em Israel. Alguém aqui já foi em Israel? Eu vou em Israel. Nós vamos em Israel, amém ou amém? Mas se você não for lá enquanto Jesus voltar, não se preocupe, que eu e você moraremos na Nova Jerusalém, amém ou amém? Ele disse que vai haver um novo céu, uma nova terra, e Ele vai reinar junto conosco. E o texto fala: ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Os judeus negaram Jesus, inclusive mataram ele. Mas a Bíblia diz: tem nada não. A partir de agora, depois você lê capítulo 1, versículo 10, 11 e 12. Mas todos quantos, mas no sentido de porém, contudo, todavia, mas todos quantos receber Jesus, a partir de então, será transformado, será chamado filho de Deus aos que creem no seu nome. E nós saímos da condição de criatura e pela fé no Filho de Deus, Jesus de Nazaré, somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E nós agora estamos com o nome escrito no livro da vida, no cartório do céu. E não há mais condenação. Você percebe que Nicodemos, com toda a sua intelectualidade, com toda a sua santidade própria, com todo o seu jeitinho direito de ser, não conseguia entrar no céu, porque Jesus falou: é necessário nascer de novo. Ele estava dizendo: religião não salva, instituição filantrópica não salva, organização não salva, igreja evangélica não salva, a Grace não salva, Tiago muito menos. O nome de Jesus, este tem poder para salvar e perdoar todo o pecado. É o nome de Jesus. Você pode ficar de pé? É o nome de Jesus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor. Terra e céu glorificam teu santo nome.
Oh, glória a Deus. Senhor, tu viste que só foi o teu nome que foi exaltado aqui. Tu viu, Senhor, que foi a tua palavra que foi pregada. Homem nenhum tem poder de salvar uma vida. Homem nenhum tem condição de fazer transformação. Homem nenhum tem condição de perdoar pecados. Tu, Jesus, consegue perdoar pecado de todo homem. O teu nome tem poder para perdoar pecados. No teu nome os pecados são perdoados. No teu nome os cegos veem. No teu nome os cegos eles enxergam. No teu nome os surdos ouvem. No teu nome os mancos andam. No teu nome o leproso é curado. No teu nome há perdão de pecados, Senhor. Eu sei que o passado condena, eu sei que se a nossa história fosse passar no telão, e eu creio que vai ser assim, um telão mostrando tudo o que nós fizemos, ninguém escaparia. A tua palavra garante isso, que não tem como fingir que tu não está vendo. Tu estás vendo e tu viu tudo. Toda vergonha, toda humilhação, toda prostituição, toda mentira, tudo de errado que fizemos, tu viste. E o diabo vive condenando as nossas mentes, trazendo para nós a lembrança dos nossos pecados passados. Mas aí vem o teu filho Jesus e olha para aquela mulher prostituta e disse: mulher, cadê os teus acusadores? Eles não te condenaram? Eu também não te condeno. Simplesmente vai em paz e não peques mais. Aí vem o teu Espírito Santo e nos revela que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que foram lavados pelo sangue de Jesus, que confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O teu Espírito Santo nos confirma com o nosso Espírito que tu és o nosso Pai, e o nosso Espírito clama dizendo: Abba, Pai, que significa papai, papai, papai. A tua palavra nos garante que naquele dia não haverá telão para aqueles que estão em ti, nenhuma condenação há, não vai ter apontamento, não vai ter mais nada, porque os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Investidos do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Oh, glória a Deus. De todas as provas, de todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm, que querem me fazer parar, ou mesmo palavras: você não presta, eu vi o que você fez no passado. Não é assim? Glória a Deus. E quase parando, sem forças e vigor, a gente crê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. Saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Oh, glória a Deus. Canta o nome de Jesus. Nenhuma condenação há está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu. Foi o sangue de Jesus. Virão
coração. Ah, para quem está em ti, querido Senhor. Oh, querido Senhor. Oh, glória. Tem alguém que nesta hora quer lançar por terra toda acusação, quer entregar nas mãos daquele que pode purificar, quer voltar para Jesus? Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? É só levantar a mão e eu vou orar por você. Oh, glória a Deus. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Eu sei que às vezes a gente fica: o que vão falar de mim? O que meus pais vão falar de mim? O que meus amigos? Mas eu quero dizer, o que eles vão fazer por você para perdoar os teus pecados? Nada. Só Jesus tem poder. Quer entregar sua vida a Jesus? Tem alguém? Senhor, querido Senhor, querido Senhor. Você pode aplaudir a Jesus de Nazaré? Glória a Deus.